Olá a todos, me chamo Eduardo Cândido, sou professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, pela Faculdade de Medicina, pertencente ao Departamento de Ginecologia, e dentro do escopo, que nós programamos para o ensino remoto à distância, vou falar um pouco para vocês, sobre os leiomiomas uterinos, e essa aula é destinada aos alunos do sexto período de medicina. Os leiomiomas uterinos, ou miomas propriamente ditos, são tumores benignos, de origem uterina, resultantes, então, dessa proliferação exacerbada do tecido muscular liso desse órgão, sustentado por um arcabouço de matriz extracelular contendo colágeno e elastina. E essa condição, então, nos dá esse aspecto branco nacarado desses miomas, de consistência mais endurada, até muito mais endurada, às vezes, que a consistência do próprio útero, muitas vezes irrigada por vasculaturas exuberantes, às vezes únicos ou, como mostrado aqui, múltiplos. Em relação à epidemiologia, né, a gente descreve, então, e eu falei da importância desse assunto, que eles correspondem a 95% de quase todos os tumores benignos do trato genital feminino. No Brasil, então, estudos retrospectivos mostram que pacientes que são submetidas por um motivo qualquer a uma avaliação do seu órgão, né, do útero anatomopatológico, então 50% das vezes a gente acha esse tumor benigno no útero das pacientes. Na maioria das vezes, né, assintomáticos, e a gente observa que é uma condição comum da mulher na pré-menopausa. E isso, de fato, tem um certo racional, uma vez que essa teoria monoclonal, então esse tumor benigno parte de um único clone, de um miócito progenitor aí desse tumor benigno, que foge, né, à condição de apoptose da resposta imune, e aí ele começa, então, a se proliferar de forma desordenada, de forma muito mais veemente que os outros miócitos, criando esse aspecto tumoral que muitas vezes, né, depois desse crescimento, ele torna aquela ambiência própria daquela célula ou daquelas células, né, depois do índice mitótico ocorrendo, que faz com que ele produza principalmente receptores relacionados aos esteroides sexuais gonadais, como estrogênio e progesterona, que são a grande mola propulsora do crescimento desses miomas. Sem contar esses outros fatores de crescimento, como o epidérmico, né, semelhante à insulina, o TGF-beta, e também fatores relacionados à neovasculogênese para suprimento do crescimento, né, para sustentação do crescimento desse tumor benigno. Quando falamos, então, da condição, né, dos miomas, a gente observa que a condição é, é, pública, né, desses miomas é um problema de saúde importante, configura um problema de saúde importante, uma vez que quando a gente observa que são gastos de forma direta, principalmente com o tratamento cirúrgico, com as esterectomias, valores de cifra de milhões, de bilhões, né? Esses países desenvolvidos têm esses estudos de farmacoeconomia mais bem desenvolvidos, mais bem fidedignos, né? Como, por exemplo, os que mostram que são realizadas cerca de 600 mil esterectomias em todos os anos nos Estados Unidos. E o grande mote, a grande causa dessas esterectomias, de fato, são os miomas. Se a gente transcreve, se a gente transpõe isso para esses custos indiretos, relacionados, às vezes, com gastos com medicamento, várias outras internações, né, ou mesmo a piora da qualidade de vida dessas pacientes, levando altos índices de absenteísmos aos seus trabalhos, essas cifras se tornam muito mais importantes, muitas vezes astronômicas. Com relação a situações de fatores que predispõem, ou fatores de risco, ou fatores de proteção, a gente elenca, né, a condição de uma história familiar positiva, apesar dessa condição genética não estar tão bem estabelecida na situação dos miomas, né, essas mutações, às vezes cromossômicas, genéticas, a gente não consegue estabelecer com tanta fidedignidade. A condição etária, como eu já disse para vocês, quer dizer, eu tenho uma ambiência muito mais
estrínica, progestínica, de funcionamento no organismo, né, endógeno, na condição endógena dessa mulher, e aí ela vai colher o fruto disso, de ter um pico maior de incidência desse tumor por volta, né, da quarta, final da quarta, início da quinta décadas de vida, né, acima dos 40 anos. Consumo de álcool, hipertensão arterial, e como eu disse, a maioria desses fatores que levam esse ambiente endógeno de muito estrogênio, como, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, né, um ovário, né, que não descansa pela condição da gestação, então ele está tendo um turnover direto com produção de esteroide sexual, aumento de índice de massa corporal com conversão periférica para esses, né, hormônios endógenos, são fatores que, de fato, predispõem, né, à aquisição dos miomas. Do outro lado, fatores de proteção, por exemplo, né, que os anticoncepcionais orais combinados que bloqueiam o eixo hipotálamo-hipófise, então eu paro com essa produção endógena e exacerbada de estrogênio e progesterona, são fatores protetivos. Condição de raça, pacientes afrodescendentes têm muito mais predição, cerca de 3 a 9 vezes mais chances de desenvolverem miomas do que as caucasianas. Dietas pobre em gordura e rica em verduras variadas, né, vegetais mais verdes, também constituem fatores de proteção, assim como a multiparidade, em que eu tenho um descanso maior desse funcionamento ovariano, gonadal, além da menarca mais tardia, que também, né, me faz pensar na condição de eu ter um funcionamento ovariano de uma duração um pouco menor. Bom, em relação à localização, é interessante, né, salientar que esses miomas eles podem estar localizados no útero em posições e situações as mais diversas possíveis. E o que nos faz, né, classificar a posição desse mioma, de fato, é a sua localização em relação às camadas uterinas, endometrial, biometrial, intramural e a serosa. Então, um mioma pediculado como esse, né, subseroso, é aquele que tem um contato mais profícuo ou maior com a camada serosa. E esse mioma vai estar em contato mais íntimo com órgãos contíguos, como às vezes bexiga e os próprios intestinos. O mioma intramural, né, é aquele que se localiza, ou grande parte, ou parte dele se localiza na cavidade, ou desculpa, no tecido miometrial. O mioma submucoso seria aquele que estaria, né, com parte dele, ou grande parte dele, ou todo, na cavidade, situado na cavidade endometrial. Isso tem importância porque as sintomatologias muitas vezes vão variar dependendo da posição em que esse mioma se encontra. Situações um pouco mais peculiares, menos comuns, como às vezes pacientes que nos procuram no serviço de urgência com sangramento um pouco mais vultuoso, e a gente faz o exame dessa paciente e observa um mioma que está saindo, extruindo pelo orifício externo do colo, chamado miomas em parturição. Ou situações também, né, pouco menos comuns, mas que chamam a atenção do cirurgião, que são esses miomas, às vezes, intraligamentares, que têm um contato íntimo com estruturas retroperitoneais, como vasos, nervos e até mesmo os ureteres. E um cuidado maior precisa ser dado à dissecção desses miomas. A grande maioria, como disse, né, desses miomas, como manifestação clínica, são assintomáticos, né? Até 50% desses miomas podem não causar sintomas nenhum para essas pacientes, mas quando esses sintomas ocorrem, eles se manifestam sob forma de um sangramento uterino anormal, muitas vezes distorcendo, complicando as condições menstruais, às vezes associada à dor, à dismenorreia, né? Ou quando eles aumentam muito o volume, chegando a situações discrepantes, né, como essa, e eles comprimem estruturas adjacentes, como disse, de outros aparelhos, de sistemas ou órgãos, principalmente bexiga e intestino, provocando alteração na funcionalidade desses órgãos contíguos. Então, já elencado esses parâmetros de forma minuciosa na anamnese, como sangramento alterado, efeitos compressivos, dor associada, eu vou partir para um exame físico. Muitas das vezes, né, uma palpação de um abdômen nas fossas ilíacas, na região hipogástrica, não demonstra o aspecto de uma tumoração. E aí, de fato, eu lanço mão de um exame físico ginecológico, com a palpação bimanual e bidigital, em que eu faço o movimento de báscula desse colo e, às vezes, palpo um fundo uterino
com uma distância maior em relação, ou alguns centímetros acima dessa sínfise púbica. E isso me permite, então, muitas vezes, desconfiar de que esse órgão está aumentado de volume, muitas vezes às custas de um tumor, né, como os miomas uterinos. Chama atenção, né, muitas vezes, o fato do sangramento dessa paciente. Então, se essa paciente tem uma oportunidade de coleta de histologia oncótica, eu vou fazer o exame especular. Ou se ela está sangrando, mesmo por conta desse mioma, vou, de fato, realizar o exame especular para ver a origem desse sangramento, o volume, o vulto desse sangramento, para, então, já tentar direcionar uma proposta de tratamento para a paciente. Então, exame físico também fundamental. Como propedêutica complementar, a gente pensa assim, em uma gama de situações, principalmente as de imagem, que nos ajudam a caracterizar esses problemas estruturais relacionados a um sangramento anormal ou mesmo com efeito de compressão provocado por esses miomas. E aí eu lanço mão de situações como a ultrassonografia, sonografia associada ao Doppler, a histerossonografia, histerosalpingografia, ressonância magnética e esteroscopia, dentre outros. Bom, então a gente começa pelo mais básico, que não necessariamente é o pior. Pelo contrário, é o método de eleição, pela sua condição de execução, por ser um método mais inócuo, né, e por ter uma condição de acessibilidade maior por parte das pacientes. E assim, com muita fidedignidade, com acurácia elevada, eu consigo, muitas vezes, determinar, né, o tamanho desse mioma, o volume, a quantidade dos miomas, né, de fato, também a localização desses miomas, e aí, desta forma, traçar planos mais objetivos de terapia para as pacientes. Assim, né, a FIGO cria essa possibilidade de classificação desses miomas em relação, principalmente, ao seu tamanho. E aí ele coloca, então, uma estratificação numérica para a localização desses miomas, estabelecendo isso como uma regra, e diante disso, quer dizer, eu consigo estabelecer a localização ultrassonográfica e aí ter uma tomada de decisão em relação à terapia a ser estabelecida. E aí a gente vê essa estratificação como, por exemplo, 0, os miomas que se encontram totalmente intracavitários, em contato, né, total com a cavidade endometrial. Miomas grau 1 são aqueles com componente, né, intramural, mas que a maioria dele, na sua localização, é submucosa. Miomas grau 2 seriam intramurais com algum componente submucoso. Miomas grau 3 são intramurais, mas que parte dele toca a superfície endometrial. 4, esse mioma que está totalmente, né, dentro do miométrio. 5 seria um mioma intramural, às vezes com algum componente subseroso. O 6, né, na verdade, subseroso com componente intramural, e o 7 totalmente em contato somente com a serosa. O 8 seria um mioma parasita, que é aquele mioma que tem outra fonte de nutrição, de irrigação que não está vinculada ao útero, ou mesmo um mioma localizado no colo. Então, todas essas estratégias de classificação, ela nos ajuda, de fato, a decidir, por exemplo, se eu vou fazer uma abordagem, né, pela cavidade endometrial ou então pela cavidade abdominal. O Doppler ele vem aí auxiliar a ultrassonografia, né, e aí ele estuda os aspectos de vasculatura e, portanto, né, me permite traçar um plano estratégico terapêutico e além de aumentar a acurácia na diagnose desses perfis de miomas. A esterosonografia é um método que consiste na passagem de uma sonda pelo orifício externo do colo uterino, e essa sonda, então, injeta uma solução salina, eu consigo distender as paredes uterinas, faço, então, a ultrassonografia e, ao unissonnar com essas paredes, então, mais dilatadas, eu consigo observar, por exemplo, por diferença de ecogenicidade, obviamente, essas estruturas que estão apontadas nas setas, que provavelmente são miomas submucosos. A condição, então, de limitação disso é a factibilidade do processo, às vezes um pouco de dor associada pela distensão da cavidade, locais disponíveis para fazer esses exames e a acurácia, talvez,
não tão mais importante, né, ou melhor que um ultrassom bem feito por profissionais experientes. A esterosalpingografia, né, consiste também num exame em que eu faço uma passagem de uma cânula com injeção de uma solução contrastada, muitas vezes iodada, que é radiografada. Então, eu radiografo a instilação, a infusão dessa solução, e aí eu observo a ascensão desse líquido, tá, através dessas radiografias, mas o objetivo principal disso, muitas vezes, é ver patência tubária. Eu quero ver esse líquido que sobe pela cavidade endometrial, né, penetra as trompas, percorre o trajeto das trompas e extravasa líquido na cavidade. Então, a condição do mioma é mais um achado incidental, quando às vezes eu observo essas falhas de enchimento na cavidade endometrial e eu vou precisar de um outro método investigativo. Então, é um método muito usado, por exemplo, para pacientes portadoras de infertilidade. Não é uma rotina para discriminação de miomas. Assim como a ressonância magnética, que eu vou utilizar porque ela tem uma condição de percepção de tumores de parte mole com uma fidedignidade maior. Então, às vezes, eu quero lançar a mão para ver, de fato, a condição desse mioma e traçar, de fato, um plano estratégico, terapêutico, cirúrgico, com mais fidedignidade. A esteroscopia em si, como eu já disse, né, é um procedimento em que eu coloco uma ótica dentro da cavidade endometrial da paciente, encho essa cavidade, distendo essa cavidade endometrial para uma solução mais isosmolar possível, e aí eu consigo distender, né, ao fundo eu estou vendo as paredes uterina, e aqui ao centro, né, marcada essa lesão exuberante aqui, obviamente amplificada, ampliada a sua visão, correspondendo provavelmente a um mioma grau zero, aquele mioma que está todo para o lado de dentro do útero. E aí, com isso, então, eu consigo, muitas vezes, se a esteroscopia é cirúrgica, eu entro com aquela alça de ressecção, vou fatiando essa lesão até que eu consigo fazer a sua exérese completa. Então, é um exame que tem uma acurácia muito maior do que o ultrassom, porque, de fato, eu consigo ver a lesão, estabelecer essa lesão, muitas vezes operá-la, né? E, de fato, o que chama atenção é que ele é um procedimento mais invasivo. Então, por conta disso, eu vou relegá-lo a uma condição quase, né, quando é necessária a discriminação em relação a um exame de ultrassom que não conseguiu identificar a lesão, ou então eu pretendo fazer a exérese dessa lesão. Em relação às terapias, né, eu tenho basicamente 3 pilares de segmento, né, de opção para cuidar dessas pacientes. A primeira delas seria a terapia expectante, a condição de uma abordagem expectante em que, de fato, ela é destinada a alguns casos mais específicos para pacientes mais jovens, com pequenos miomas, pouco sintomáticas ou assintomáticas. Essas pacientes eu vou fazendo o segmento, né, porque eu não quero ser invasivo nesse aspecto de tratativa dessas pacientes. Às vezes, na perimenopausa, em que esses pacientes têm poucos sintomas ou nenhum sintomas, e eu vou esperar, então, a quietude da função ovariana e, de fato, vou perder o estímulo, a mola propulsora desse mioma, através da perda de produção desses hormônios gonadais, e aí, às vezes, eu sigo acompanhando essas pacientes sem estabelecer um tratamento específico para elas, e vejo que esses miomas se tornaram de volume estável ou, às vezes, tenderam à involução. Em relação à terapia medicamentosa, de fato, quando eu posso lançar mão de algumas terapias, muitas vezes hormonais ou não, que tenham como objetivo primordial combater aqueles sintomas que estão incomodando aquela paciente, sem que eu faça, então, métodos invasivos de ação. E aí eu cito os métodos hormonais, como os anticoncepcionais combinados, os progestagênios, sob a mais variada forma de apresentação, os anti-inflamatórios e antifibrinolíticos, quando eu estou pensando num combate a uma dismenorreia, uma dor associada, os agonistas de GNRH com bloqueio de ação central do eixo hipotálamo-hipófise e gônada, e aí, de fato, por fim, o sistema intrauterino de liberação de levonorgestrel. Bom, tecendo rapidamente um comentário sobre cada um deles, o que a gente observa, de fato, é que
Os métodos hormonais, eles se apregoam, são utilizados com mais frequência quando eu tenho distúrbios relacionados à condição de sangramento. Um sangramento uterino anormal, gerando, né, padrões alterados de fluxo de sangramento menstrual. Quando eu tenho um sangramento agudo, volumoso, em que essas pacientes nos procuram numa ambiência de plantão, e eu preciso combater primeiro essa condição do sangramento, estabilizar essa paciente, né, os níveis hematimétricos dela, e só então pensar uma terapêutica mais invasiva. E, às vezes, quando eu quero associar essa condição do tratamento, né, do controle do sangramento, com a situação de contracepção, quando essa paciente quer e necessita de um método contraceptivo associado. Os anti-inflamatórios não esteroidais entrariam na esfera aí da condição do combate à dor, principalmente nos períodos de sangramento mais volumoso dessas pacientes, mas que, de fato, né, não existem evidências suficientes para falar que ele amaina a condição de sangramento desses miomas. Portanto, são usados no combate ao sintoma de dor e para estabilizar esse quadro dessas pacientes, a fim de que a gente possa programar, né, com mais tranquilidade a cirurgia para essas pacientes. Então, lembrar, se necessário for, a condição de finitude de tempo de uso. Os antifibrinolíticos, da mesma forma, né, um exemplo clássico aqui, o ácido tranexâmico, que nos permite, então, também pensar no controle dessas pacientes, de fato, do sangramento, principalmente, um sangramento mais aumentado. Também, né, eu me refiro ao uso ao tempo de uso limitado, um uso temporário desses medicamentos, que eu quero diminuir o vulto do sangramento, estabilizar essas pacientes e prepará-las melhor para um ato operatório. Assim como os análogos de GNRH. E aqui eu cito ou destaco a gozerelina, que é um medicamento que é disponibilizado pela nossa rede pública de saúde. Também tem finitude de tempo de uso, então seu uso é temporário, porque eles tendem, por essa inibição central do eixo hipotálamo-hipófise, provocar, né, uma menopausa química e trazer para essas pacientes todas essas sintomatologias inerentes ao período pós-menopausa, ao período climatérico. E, portanto, as pacientes vão ter uma queixa importante desses sintomas, como ondas de calor, né? Além da condição de longo prazo trazer efeitos mais deletérios sobre o perfil de massa óssea, dentre outros fatores. Então, eu posso usar isso por 3 a 6 meses no máximo, preparar essa paciente melhor, melhorar o sangramento, melhorar a hematimetria dessas pacientes e, muitas vezes, até diminuir o volume desses miomas, pensando numa possibilidade de uma abordagem cirúrgica menos invasiva, mudar a minha via de acesso para uma abordagem menos invasiva. Tratamento medicamentoso à base do DIU de levonorgestrel, né, é um aliado interessante, assim como os implantes, né, de longa duração, os LARCs, que também nos auxiliam no processo de sangramento. Eles tendem a deixar essas pacientes sem amenorreia, tem a prerrogativa da condição da contracepção, mas o cuidado maior, principalmente desses dispositivos intracavitários, é que, de fato, se esse mioma distorce a cavidade uterina, são contraindicados para o uso pelo risco, às vezes, de perfuração ou mesmo de expulsão desse DIU após o ato de sua colocação. Em relação, né, às terapias invasivas, por fim, então, a gente teria que as principais indicações são relativas a condições, muitas vezes, não resolvidas na conduta expectante, obviamente, e no tratamento medicamentoso. Então, o sangramento uterino normal que não responde a essas terapias, né, causando muitas vezes, né, anemias que são refratárias a tratamentos clínicos, não respondem adequadamente, ou às vezes miomas de crescimento importante que provocam, então, sintomas associados como aqueles já ditos em relação, né, aos intestinos, à bexiga, pelo aspecto de compressão, muitas vezes provocando dor, né, e às vezes até a dismenorreia associada ao sangramento. Bom, então, esses são motivos para uma via mais invasiva, né? Ou às vezes pacientes que são portadoras de infertilidade e que possuem miomas que distorçam a cavidade endometrial e que possivelmente possam ser fatores de interferência no processo de nidação e perpetuação dessa gestação de uma forma adequada. Em relação à abordagem cirúrgica, eu diria, né, invasiva dessas pacientes,
a gente tem como opções a embolização das artérias uterinas, as miomectomias, que podem ser feitas de forma endoscópica por, né, esteroscopia, como já citei, ou mesmo por videolaparoscopia ou robótica, e, por fim, né, como método definitivo de eleição, as histerectomias, ou talvez até como um método de exceção. De fato, então, a embolização das artérias uterinas consiste, né, nessa cateterização seletiva, muitas vezes pela femoral. Então, eu tenho aqui o estudo da vasculatura pélvica, vou, então, através, né, da artéria ilíaca interna, acessar a artéria uterina e aí, então, dispensar essas microsferas sintéticas que obstruem, que ocluem os focos de nutrição desse tumor benigno e, por conta disso, sem essa nutrição adequada, sem essa irrigação adequada, esses miomas vão entrar em um processo de necrose e degeneração. Lembrar que esse processo pode gerar, né, uma síndrome pós-embolização, que começa aí cerca de 2 a 5 dias após o procedimento, com duração, né, variável, que gera muita dor para essa paciente, por liberação de substâncias mediadoras de dor, pelo processo de necrose propriamente dita, às vezes com dor importante abdominal, febre, náusea, vômitos, que às vezes demanda a internação e um cuidado maior para elas. Lembrando que, permanecendo o útero, é possível que haja, então, um retorno de miomas em outras localizações. Ele tem uma funcionalidade interessante, porque reduz a hemorragia, né, e melhora o aspecto do sangramento em mais de 80% das pacientes, reduz muitas vezes o tamanho do útero em 50% delas, né, mas tem esse risco de comprometer funcionalidade ovariana pelo fato dessas microsferas poderem atingir, né, esse processo de irrigação ovariana ou, né, a condição de suprimento ovariano pela embolização das artérias uterinas. A esteroscopia cirúrgica, né, já disse para vocês alguns aspectos dela, quer dizer, então eu estou dentro da cavidade uterina, com essa cavidade dilatada por uma solução isosmolar, estou sob visão direta com essa, né, ótica jogando a imagem no monitor e, além disso, eu tenho a condição dessa alça, né, semilunar, passar corrente elétrica por ela e ir fatiando essas lesões, né, intracavitárias, aqui aspectos, então, de lesões variadas. Esse mioma grau 0 ele está todo dentro da cavidade endometrial. Esse grau 1, né, ele tem um componente intramural, mas grande parte dele está na cavidade endometrial. E esse mioma grau 2 ele está mais intramural e tem uma parte dele submucosa. Então, após, né, fatiar, retirar essa lesão, eu restabeleço o aspecto anatômico intracavitário. Às vezes eu posso usar, além disso, se a paciente está com sangramento mais aumentado, que é uma via de preservação desse mioma, desse útero, perdão, eu faço a exéresis do mioma e ablaciono todo esse tecido endometrial que circunda o útero, diminuindo o aspecto de sangramento para essa paciente. As miomectomias, então, elas são um método de eleição para aquelas pacientes que eu estou tentando, né, reduzir o sangramento, melhorar o status menstrual dessa paciente e muitas vezes, ou com um grande objetivo de manter o padrão reprodutivo dela, então estou preservando o útero, eu faço essa miomectomia que pode ser realizada, como eu disse, né, de maneira interna pela esteroscopia e de maneira mais em contato com a cavidade abdominal, eu pensaria nas vias laparoscópica, robótica ou convencional. Preferencialmente vias menos invasivas. Lembrar que preservando o tecido uterino, que já tem uma predisposição e fatores hormonais em funcionamento, esse útero pode cursar, né, em até 30% a 50% das vezes com recidiva desses miomas. Posso, né, lembrar de lançar a mão do análogo de GNRH para reduzir o volume desse mioma, melhorar as condições dessa paciente em relação ao sangramento e, às vezes, escolher uma via menos invasiva. Por fim, então, nos resta a condição da histerectomia como método definitivo, principalmente relacionada àquelas pacientes cujo tratamento que se tentou foi refratário, né? Às vezes fiz até miomectomia, fiz embolização, essa paciente volta com outros miomas, tem sangramentos importantes, e aí, às vezes, ela já definiu sua prole, então eu vou pensar, né, na exérese desse útero,
que pode ser feito basicamente por essas vias de acesso, né? A via convencional e as vias ditas minimamente invasivas, que são, né, a via vaginal, em que eu muitas vezes preciso lançar a mão de um morcelamento, quer dizer, um fatiamento desse útero, né, com segurança na cavidade vaginal, ou então as vias laparoscópica ou robótica. Se eu associo essas duas vias, eu chamo isso de cirurgia videoassistida. Dessa forma, então, né, caminhando para o final, a gente vê que os miomas uterinos podem ser, de fato, né, conduzidos de maneira expectante, se eles são assintomáticos, de volume menor, e aí eu faço um controle semestral dessas pacientes com avaliação clínica e por ultrassonografia endovaginal. E, de fato, se eles, né, permanecem assintomáticos ou oligossintomáticos e não aumentam de volume, é possível que eu continue essa terapia de controle expectante até, né, a menopausa ou a perimenopausa. Se essa paciente está sintomática, principalmente com sangramento uterino, dor, né, sintomas de compressão, ou às vezes desfechos obstétricos desfavoráveis, e eu quero manter, preservar, né, e essa paciente tem um desejo de preservação uterina, além de querer manter o aspecto de fertilidade, né, se essa infertilidade, né, tem como possível causa o mioma, eu vou realizar a miomectomia, de forma esteroscópica para os miomas submucosos, laparoscópicas para os subserosos intramurais, às vezes de volume menor, ou mesmo abdominal, se esses miomas são múltiplos, deformam muito o útero, né, e eu vou ter um trabalho maior, né, para ser executado de forma convencional, pela via abdominal. Se essa paciente, então, não quer, né, na verdade, priorizar a fertilidade, é possível que, em algumas circunstâncias, né, em úteros de volume menores, eu possa lançar mão do processo de embolização. E a esterectomia, como método definitivo, se essa paciente, principalmente, tem a sua paridade concluída. E aí eu vou lançar mão, preferencialmente, das vias minimamente invasivas, se não for possível, a via abdominal. Então, concluindo, né, sendo, então, uma condição de doença benigna, como, por exemplo, os miomas, né, esse fluxograma se aplica a isso pela escolha da via, para a escolha da via. Então, se esse útero tem acesso pela via vaginal, ele é móvel, ele não tem um volume acima de 300, né, que não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação, úteros maiores, tá? Eu posso priorizar, então, a condição, estando essa patologia confinada ao útero, né, e sendo possível fatiar a via vaginal como método de escolha. Se eu tenho a perspectiva de uma doença extrauterina, muitas vezes eu vou lançar a mão de uma via minimamente invasiva pelo aspecto laparoscópico, né, ou então robótico, às vezes, né, com assistência pela via vaginal. Se nada disso é possível, se esse útero é muito grande, se há aderências firmes, importantes, que bloqueiem os fundos de saco, né, dessa paciente, eu vou escolher como método de eleição a via abdominal, em que eu tenho, né, a condição de sanar essas situações relacionadas à via convencional. Então, isso vai depender, de fato, do aspecto da escolha, da condição da conversa com a paciente, do aspecto da lesão e da expertise do cirurgião. É isso. Muito obrigado, pessoal.